Olá pessoal, meu nome é Thalita, do canal Dicas de Mãe Coruja, e a dica de hoje, gente, são 11 alimentos para você não oferecer para os bebês até 1 ano de idade, tá? Para crianças até 1 ano de idade, tá? Mas antes de mais nada, gente, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o seu joinha nesse vídeo, tá? Para esse vídeo ter relevância e ajudar o canal, né, gente, a crescer. Então, gente, hoje eu vou falar de 11 alimentos que vocês não devem oferecer, tá, para crianças até 1 ano de idade, tá? Então, o primeiro alimento que eu vou falar para vocês é o mel, gente. É, o mel. Eu lembro que na primeira vez que eu fiquei sabendo, né, era mamãe de primeira viagem, né? Então, da minha filha Kenny, eu fui vendo, né? Então, eu não dei mel para ela antes do 1 ano de idade. Apesar que é muito comum antigamente, né, oferecer mel para as crianças, as mães, né, avós, darem chazinho com mel, né? Mas, gente, não ofereça mel, tá? Não ofereça mel, porque ele tem uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que é uma substância que o bebê não consegue, tá? Digerir, absorver essa substância, tá? E ela pode causar botulismo, tá? Que é uma doença que pode ser fatal para o bebê, tá? Então vocês não deem mel, que ela pode conter, o mel pode conter essa bactéria aí, né? E pode ser fatal para o seu bebê. Então, antes de 1 ano de idade, ele não consegue, né, absorver essa bactéria e dar conta dela. Então, não dê mel, tá, gente? Porque é uma doença muito rara se o mel conter, né, essa substância, essa bactéria, e pode ser fatal para o bebê e levar à morte, tá? Então, essa é a primeira. A segunda, gente, é o leite, né? O leite de vaca, porque o leite de vaca, hoje em dia a gente sabe, né? Que ele pode ser alergênico, né? Para causar alergia para o bebê, né? E não é recomendado, viu? É recomendado dar, né? Para o bebê até 1 ano de idade, né? Porque pode ter alergia, né? Alergia ao leite, né? A lactose e tudo mais que ele tem, então pode ser prejudicial, tá? Você dá o leite. Eu confesso, gente, que eu até dei antes de 1 ano, né? Pra ver se tinha algum problema ou não. Meus filhos não tiveram, mas não é recomendado, porque se a criança tiver, né? Pode dar problema, né? Alergia. O terceiro alimento é o açúcar, né, gente? Que hoje em dia tá se falando muito, né? Que não é bom dar açúcar para as crianças, né? Evitar, né? Dar açúcar, né? Para as crianças, coisas adoçadas, né? Com açúcar, porque é prejudicial, né? Acaba afetando o paladar, acaba sugerindo tendência a gostar das coisas doces, né? Então, isso pode ser prejudicial para o bebê, né? E levar até uma tendência à obesidade e maus hábitos alimentares, né, gente? O quarto alimento também eu evitei dar, tá? Aos meus filhos, porque eu fiquei sabendo, né? Ouvi até do pediatra, que são as oleaginosas, tá? Que são oleaginosas? São amendoins, castanhas, tá? Em geral, tá? Esse tipo de alimento, ele é muito alergênico, tá? E para criança até 1 ano de idade não é recomendado, porque pode dar alergias nessa criança, tá? E realmente até às vezes um pouco depois, se você der pro seu filho, aconteceu, eu dei depois e eu vi que um pouquinho que eu dei dá uma certa alergia, então é uma coisa que você tem que introduzir com muito cuidado na alimentação do seu filho, tá? Porque é um alimento forte, é muito bom, né? Tem vários benefícios, né? Esse tipo de alimento, oleaginosas, mas ele é muito alergênico, e se você der pro seu filho antes de 1 ano de idade, que ele é muito bebezinho ainda novo, né, pode ocorrer quadros, né, de alergia, como até sufocamento, não querer respirar, né, e tal. Então evita, não dê, tá, gente, esse tipo de alimento para os seus filhos até 1 ano de idade, tá bom? Quinto alimento, gente, são os frutos do mar.
tá? Não dê esses alimentos até 1 ano de idade também, que é outro caso, que ele é um potencial alergênico, tá? Frutos do mar, então você evita dar até 1 ano de idade. Depois de 1 ano você começa, né, tentar introduzir aos poucos, mas camarão, lula, né, lula, peixe, né? Peixe cru, principalmente, porque pode ter bactérias nocivas, tá? Pro seu bebê. Não dê, gente, antes, tá? De 1 ano de idade, só dê depois, aos poucos, tá? Porque tem muita capacidade de ser alergênico, tá? Esses alimentos, tá? E a gente sabe que até adultos sofrem, né? Com alergia a camarão e outros frutos do mar, é bem ruim, né? Alergias que pode dar falta de ar e tudo mais, né? Acabar indo para a pele, né? E tudo mais. Então vocês evitem de dar esse tipo de alimento antes de 1 ano de idade, tá? O 6º alimento, gente, que não é recomendado dar até 1 ano de idade é o café, tá? Por causa da cafeína, né? Por causa que ela faz dar uma agitação, né, na sua criança. Então, evite dar café por esse motivo, tá? Até 1 ano de idade, tá? E depois você começa a dar aos poucos, né? Mas até 1 ano não dê café para sua criança, tá? Para o seu bebezinho. 7º alimento são, né, voltando lá, peixe cru, tá? Peixe cru, porque ele pode ter bactérias nocivas, né? Prejudiciais para o organismo desse bebê ainda, dessa criança, e ovos crus também, tá? Por causa da salmonela, né? Que é uma bactéria que pode estar presente no ovo, então você dê ovo, mas dele bem cozido, né? Ou bem frito, né? Que não tenha a possibilidade, né? De ter essa salmonela, que é uma bactéria muito nociva, tá? Para as crianças, tá? Para até 1 ano de idade é muito nocivo. Até antigamente, muitas, no tempo das nossas avós, tinha avó que tinha costume de dar gemada, né? Para as crianças, né? Para deixar forte e tudo mais, né? Que acreditava-se que deixava forte, né? Mas não, gente, não dê, tá? A gema de ovo cru, nem gemada para sua criança até 1 ano de idade. O 8º item, alimento que você não deve dar para sua criança é suco, gente. É meio controverso, né? Porque já tem estudos, né? Agora, recente, a gente está em 2021, né? Que é prejudicial ficar dando suco, porque é muita frutose, né? Aquele açúcar que tem na fruta. É melhor a criança comer a fruta do que tomar o suco, né? Que muitas vezes a criança se torna até meio preguiçosa, prefere tomar o suco do que comer a fruta, que dá mais trabalho, né? Então, por esse motivo, os pediatras, né, atualmente não estão recomendando dar suco, né? Eu, na época que eu tive a minha primeira filha, que foi em 2014, ainda o pediatra na época sugeria, tá? Falava para dar suquinho de laranja lima, né? Para minha bebê, eu cheguei a dar tudo para ela normal, dava suco normal. Mas hoje, em 2021, os pediatras já não estão recomendando mais por esse motivo, tá, gente? O 9º alimento, gente, que vocês não devem, né, dar para seus bebês até 1 ano de idade, são os alimentos industrializados mesmo, né, gente? Embutidos, né, suco em pó, né, biscoitos recheados, refrigerantes, né, e outros tipos de produtos industrializados, né, que a gente já conhece. Não dá para os seus bebês, gente, porque tem muito corante, não tem nutrientes, né, é só sabor mesmo, né, tem muita substância química nesses produtos que não faz bem para a saúde, tá, gente? Então, os pediatras não recomendam você ficar dando alimentos industrializados, miojo, por exemplo, né? Porque não faz bem para a saúde, principalmente até 1 ano de idade, né? Que está formando o paladar da criança,
né? E esses alimentos, vamos dizer, tem um sabor atrativo que as crianças gostam, né? Mas não tem valor nutricional nenhum, não tem nutrientes ali, né? É só coisa com gosto gostoso, sem valor nenhum e que faz mal, cheio de corante, entre outras coisas, né? Então evita dar esse tipo de alimento, né? O 10º, gente, alimento seria alimentos de fácil engasgo, tá? Que a criança, né, o bebê pode se engasgar facilmente. Entre eles, gente, o principal, né, que eu lembro até que na época eu li sobre o assunto, que era da minha primeira filha, é a pipoca, tá, gente? Porque ela é muito fácil de engasgar, até a gente mesmo às vezes engasga com a pipoca, ainda mais um bebê, né, uma criança pequena, né? Então você não dê pipoca para sua criança até 1 ano de idade. Depois você introduz aos poucos, né, vendo como que tá, né, ela com alimento, né, para não ter o risco de engasgar, né, porque engasgo, dependendo, pode ser fatal, né, gente, a gente sabe disso, né. Então pode acontecer também com oleaginosas, né, de engasgar com amendoim e tudo mais, entre outros alimentos, como o peixe, o espinho, né, quando vai dar aquela espinha, né, do peixe, escolher muito bem para o seu filho, porque se ocorrer um engasgo, né, é muito difícil, né, gente? Então vocês vejam os alimentos que costumam engasgar muito e não dê até 1 ano de idade para o seu filho, né? Porque eles são muito novinhos ainda, né? E se ocorrer, dependendo do engasgo, né, pode ser fatal, né, para o seu bebê. 11º alimento, gente, para vocês não darem, né, para os seus filhos até 1 ano de idade e até evitar mais tempo para dar para os seus filhos, bebidas à base de soja, tá? As bebidas à base de soja também tem um potencial alergênico, né? E também, gente, tem estudos apontando que ela é um receptor do hormônio estrógeno, né? Então pode causar uma puberdade precoce nas crianças, né? Então, se você for usar a soja, né, bebidas à base de soja, você usar em pouca quantidade, tá? Porque o excesso pode levar a uma puberdade precoce, né? E evitar também de dar só quando eles estiverem mais velhos, tá, gente? Isso aí eu vi várias reportagens falando sobre isso, tá? E já vi também o Dr. Lair não recomendando, tá? Bebidas à base de soja para crianças, tá? Nem adolescentes por causa disso, tá bom? A dica de hoje foi essa, tá? 11 alimentos que você não deve oferecer para o seu bebê até 1 ano de idade, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, gente, ajuda o canal e deixa o seu like aí e se inscreva no canal, gente. Faça sua pergunta e dê sugestões também para próximos vídeos, tá? Que você tenha dúvida, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Beijo!